Se eu disser que vi um pássaro sobre o teu sexo, deverias crer? E se não for verdade, em nada mudará o universo. Se eu disser que o desejo é a eternidade, porque o instante arde, interminável, deverias crer? E se não for verdade, tantos o disseram, que talvez possa ser. Porque tu sabes que é de poesia a minha vida secreta. 3 mulheres em um universo de sonhos, desejos, paixões, pulsações e ficções. 3 mulheres em um universo de uma ou uma mulher diluída em 3. Ficções Odes Mínimas é a peça de junho do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. E acontece aqui, na Sala Corpo Santo. Ela é inspirada na obra de Hilda Hilst, uma dramaturga, cronista e poeta brasileira. Alguns momentos do espetáculo, as entrevistas com seus participantes e os momentos do ensaio, você confere aqui, no programa Efêmera Arte. A peça ela tem o ponto de partida as obras da Hilda e principalmente o livro do Desejo, que é uma coletânea de poesias dela. Mas também ela tem bastante de cada uma de nós, assim, de cada uma das atrizes e da diretora. Tanto que não temos personagens, somos nós e aqueles poemas e nos colocando ali com aquilo que o poema traz pra gente, assim. Desejo é vontade burilada, é um querer profundo, caprichoso e específico. É algo bom, é querer com todos os sentidos, com urgência, com necessidade. É o acender pulsante expresso fisicamente. Desejo é a força motriz que nos mantém vivos. A Hilda Hilst ela foi uma escritora paulista que nasceu em 1930, morreu em 2004. O que a gente usa na nossa peça, essa poesia mais do livro do Desejo e alguns trechos de prosa dela. Tem um livro também que a gente usa na peça que é só de entrevistas, que é uma coletânea de entrevistas que ela deu ao longo da vida dela. Então a gente pega trechos de entrevistas diferentes e coloca no nosso trabalho. E foi muito interessante, né? Porque o trabalho tem esse mix, assim, que é misturar bastante da obra da Hilda e um pouquinho de cada uma que está aqui. Acho que foi um desafio muito legal, porque a gente pensava em como pegar um pouco da Hilda mesmo, enquanto ela dando entrevista, ela se abrindo na sua intimidade, e como pegar histórias nossas que são tão íntimas, assim, e colocar isso em cena e fechar e virar um espetáculo, assim. Anotou aí? Aham. Começa aqui? Daniela. Eu desejo viver um amor livre, leve, enlouquecedor ou enlouquecedor? Eu desejo viajar o mundo todo de graça. Eu desejo pizza, batata frita, sorvete com calda de chocolate e Coca-Cola. Eu desejo ver um disco voador sóbrio. Eu desejo ser a grelha da churrasqueira do Rodrigo Hilbert. Eu desejo virar Sense8 e nadar nua com Wolfgang. Eu desejo virar atleta, ir no esporte espetacular e tascar um beijo de língua na Fernanda Gentil. Tá, esse texto aí que eu não fiz, vamos fazer agora. O que é? Qual é a única coisa que mais colocou? Eu desejo do público. É o desejo do da Gesline e aí é uma Tá, que ela colocou que ela começa aqui, eu
Eu desejo que todos possam desejar isso. Não, é que eu falo sempre isso, né? Mas pode Então, vamos lá. Todos os desejos seriam. Foi um processo bem diferente, desafiador em muitos sentidos. E eu não conhecia assim da obra da Hilda Hilst. Então, o primeiro passo foi conhecer essa obra, conhecer essa mulher que tem muitas camadas, que tem uma obra poética muito vasta, que toca em muitos assuntos, que dá 1001 desdobramentos. Eu não conhecia muito, conhecia pouca coisa. Então eu comecei a ler coisas que elas deram pra gente, coisas que também eu fui atrás depois. E comecei a entrar no universo dela e também na vida dela, de quem ela foi, do que tem dela hoje em dia. Eu conheci a Hilda por um acaso, assim, eu estava procurando alguma coisa no Lume da URGS e eu encontrei um trabalho que era um título muito interessante sobre a Hilda e eu fui pesquisar. E aí eu comecei a ler as poesias dela e fiquei muito apaixonada, assim. Achei muito interessante. Pesquisei um pouco sobre a vida dela, mas de início foi sobre a obra, assim. E aí eu comecei a ler e estava me instigando muito aquilo, era o que eu mais queria ler. Eu pensei, nossa, eu preciso colocar isso em cena, essa mulher é incrível, assim. E aí foi quando eu convidei a Marilise, eu pensei, nossa, vamos fazer esse trabalho juntas, sabe? O Novalis disse, quanto mais poético, mais verdadeiro. Todos os meus textos são poéticos. A ficção, a dramaturgia, são todos poéticos. A Hilda foi uma mulher super forte na época em que ela escreveu, porque ela trabalhou muito na mesma época que autores masculinos eram mais vistos. E ela, como uma mulher que escrevia poesia, ela não tinha tanta visibilidade quanto esses autores. Tanto é que quando ela começa a escrever prosa e começa a escrever uma prosa mais escrachada, começa a ir mais para um lado erótico, é quando a mídia começa a reconhecer ela como uma escritora que tem um potencial que não é o da poesia feminina. Eu me impressionei muito que eu lembro que eu li em alguns momentos que diziam, a Hilda... que diziam para ela, tu é uma mulher escrevendo a tua poesia é muito feminina, ou a tua prosa é muito feminina, e ela dizia, o que é feminino, o que é essa prosa, o que é ser uma mulher escrevendo, por que tu lê isso e tu diz que é uma mulher? Então ela brigava bastante com isso também, e por que não pode ser, se é que existe alguma marca, isso é feminino ou isso não é, que eu acho que não existe necessariamente, mas por que não, sabe? Então essa mulher que estava num bando de homens e escrevia e tinha essa potência incrível, assim, sabe? O que eu não fiz na vida? Fuder com a mula eu nunca fudi. O resto eu fiz tudo. Parafraseando um pouco uma das nossas orientadoras que foi nesse trabalho, que é a Patrícia Fagundes, que ela sempre coloca de uma maneira assim que a arte ela não tem uma obrigação, não é exatamente pelo discurso direto, não é que eu vou fazer política. Eu acho que o nosso papel é especialmente pelo toque do sensível e talvez pelo não pensado. O fato da própria obra da Hilda, que ela mesma diz, as pessoas diziam que não entendiam o que ela escrevia, que era difícil o que ela diz, ao mesmo tempo são temas tão humanos, o tema da morte, o tema do desejo, o tema da loucura, são tão próximos. Eu acho que esse discurso ele está nessa forma, não exatamente na palavra em si, mas esse político, ele está na forma que eu acho que a gente traz. O teatro já a arte é uma maneira de resistência. E uma arte num palco feminina, totalmente feminina, com a direção feminina, com a atuação feminina, com a sonoplasta feminina, com a obra da Hilda, que foi uma mulher que na época dela e até hoje, os textos dela gritam muito, sabe? Coisas para hoje em dia, assim, tu lê as coisas e tu pensa, gente, na época que ela escreveu já era forte e hoje ainda mais, assim. Ama-me.
Hã? É o ama-me. Ama-me agora. Ah, tá, é verdade, é verdade. Depois eu Tá. Eu falo ama-me? ama-me, que daí elas começam ama-me, ama-me. Olha. E vem isso antes, depois Olha, não vem foi nem o uma poema. semana. Me lembrar, foi nem uma semana. É, vai da tua deixa final. Ele é bom. Mas eu sei que ele é bom às vezes. Não, sempre. Ele é sempre bom, porque ele sempre é uma promessa. Ama-me. Eu e a Gesine, a gente conversou aqui, a gente, dentro do teatro mesmo, a gente vê muitas atrizes, mas a produção de direção, de iluminação, sonoplastia é formada mais por um time masculino. E a gente tinha vontade de nosso time, o nosso grupo, ser inteiramente formado por mulheres. Então, mulheres falando sobre desejo, isso é político, porque a mulher não pode, por exemplo, apreciar o seu corpo, acessar o seu corpo, tem todo um tabu em cima do corpo feminino, né? Então, ok, são mulheres falando sobre desejo, sobre o que a gente construiu, sobre o que é o desejo, né? Na nossa construção, mas acho que isso é extremamente político, assim, importante. E se eu te disser que eu vi um pássaro sobre o teu sexo, deverias crer? Se não for verdade, e nada mudará o universo. E se eu te disser que o desejo é a eternidade, porque o instante arde, interminável, deverias crer? E se não for verdade, tantos disseram que talvez possa ser. O figurino, quem fez foi a Mari Falcão, mas a ideia surgiu do grupo mesmo. A gente tem esse universo que ele remete bastante à intimidade, né? Então a gente queria trazer isso, a gente pensou como é que a gente pode remeter a intimidade nesses figurinos, a essa coisa que tu sente que está sendo exposto de uma boa maneira, né? Então a gente pensou que roupas que pudessem remeter a roupas de camisolas, coisas assim, que seriam interessantes, né? E o roxo porque a gente pensa que o trabalho é dessa cor, assim, é roxo. A Hilda também tinha uma ligação com o roxo, então a gente acaba pegando e usando, porque também tem essa coisa com desejo, né? Que tem essa coisa com vinho, que a gente fala de bebida também. Então. Incêndios do nada tinham o rosto de uns rios, quebradiço e terroso, o peito carregado de ametistas, uma mulher me viu no roxo das ciladas, esculpindo de novo teu rosto no vazio. Há um incêndio de angústias e de som sobre os intentos, e no corpo da tarde se fez uma ferida, a mulher emergiu. Antes de começar a pensar em luz, a gente estava trabalhando as cenas. A partir do que as gurias iam criando em cena, que eu ia pensando que ia ser utilizado de luz. Eu acho que o único momento que foi pensado antes de criar a cena foi o momento de blackout. É o único momento que a gente pensou a luz antes de criar, porque esse momento é o momento em que a gente quer dar voz realmente às palavras da Hilda. Não tem nome de amor e nem se parece a mim. E como pode ser isso? Ser tenro, maravilhoso, dançarino e novo, e preferir ausência e desconforto para guardar no eterno coração do outro. No início do projeto, para mim, como diretora, eu imaginava o escritório da Hilda mesmo. Mas ao longo do processo a gente foi tirando essa ideia, limpando,
tirando as coisas que a gente não usava em cena, até que sobrou só os livros e a máquina de escrever. E é isso que a gente usa, que remete a esse universo da Hilda, esse universo que era o escritório dela, atulhado de livros e com a máquina de escrever, mas não é algo realista. Desejo é um todo lustroso de carícias, uma língua sem forma, um caracol de fogo. Desejo é uma palavra com a vivez do sangue e outra com a ferocidade de um só amante. Nesse espetáculo a gente foi trazendo uma trilha pesquisada ao longo dos ensaios e quando a Isadora se incorporou ao trabalho, ela entendeu o clima do que a gente estava buscando e conseguiu, a partir de muitas trilhas que a gente tinha de filmes conhecidos, entender um pouco esse clima e trazer isso é o ponto de exclamação, né, que acentua, que nos facilita, que nos conduz melhor nesse trabalho. As gurias já estavam usando músicas pesquisadas, então elas me passaram as referências e daí eu criei as músicas a partir dessas referências, usando às vezes assim, mais a vibe da música, às vezes pensando mais na instrumentação, que era mais essa referência, né, a referência do que era a referência, mudava um pouco de acordo com cada música. O que eu fiz? Eu criei todas as músicas no computador, eu não toquei nenhum instrumento real. Eu criei tudo em box, que a gente chama, né, no computador, em 2 programas. E daí depois eu descobri esse aplicativo que funciona muito parecido com um dos programas que eu usei, que eu posso importar os arquivos de áudio para ele e disparar ao vivo. Então algumas músicas eu criei elas inteiras e eu só dou play nelas e deixo elas rolarem. E tem alguns momentos da peça que eu vou fazendo a música ao vivo. Então esse é o aplicativo que eu uso para disparar as músicas durante a peça. O que eu fiz aqui, eu botei as músicas que eu fiz inteiras, que eu só preciso disparar elas e elas tocam do início ao fim. Eu não preciso tocar nada ao vivo, né? Esse é do início da peça. E daí aqui são os pedaços das músicas que eu disparo ao vivo. Aqui tem um violino, que ele aparece em 2 momentos da peça. E logo depois desse violino é o momento que as gurias fazem umas partituras e daí eu solto esse aqui, que é mais uma batida, e depois esse. Daí esses aqui também são algumas batidas que vão complementando o outro. Eu acho que as pessoas podem esperar serem afetadas nos sentidos. Acho que é uma peça que fala muito para os sentidos e para a gente sair um pouco da cabeção aqui, sabe? E não tá tanto no racional e nessa busca do significado da coisa, mas se deixar experienciar. E então acho que vai ter uma experiência bacana para os sentidos quem vier. Primeiro, sair de um lugar convencional. Não espere assistir uma narrativa começo, meio e fim. Não espere atribuir sentido a tudo, não espere que tudo tenha uma relação de causa e efeito. Eu acho que, acima de tudo, sensibilidade. É uma peça que é poesia, né? Poesia é um outro modo, é um outro caminho que ela entra na gente. De ter essa abertura, de sair um pouco desse mundo corrido e deixar que o sensível te toque. Para o pessoal que vai vir assistir a peça, eu só digo que venham com todos os sentidos abertos, não com a intenção de desmembrar quais são os mecanismos ou tentar entender com o cabeção, mas venham para sentir, só sentir. Porque tu sabes que é de poesia a minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio,
o que a teu